então tá bom. Então vamos emendar do jeito que está. Glória a Deus. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da sepultura. Diga isso comigo. Rompendo os grilhões da sepultura. Mais uma vez. Rompendo os grilhões da sepultura. Porque não era possível ser ele retido por ela. Amém? Essa foi a história da ressurreição. A história da Páscoa cantada como você ouviu. E eu quero lhe falar sobre Jesus Cristo. Aquele que venceu a morte. Que rompeu os grilhões da sepultura. Ele venceu a morte. Mas antes de entender porque ele venceu a morte, eu quero que você entenda porque ele veio à vida. Nós muitas vezes pensamos nas coisas pelo contraste. Nós avaliamos as coisas pelo contraste. O contrário de luz é escuridão. O contrário de bem é mal. O contrário de certo é errado. O contrário de justo é injusto. E o contrário de morte? Pois bem, aprendemos as coisas pelo contraste. Aprendemos a entender que o azedo, o salgado, o amargo, o doce, são as percepções do nosso paladar. E por causa do contraste nós entendemos o sabor dos alimentos. O contrário de bem é mal. O contrário de certo é. O contrário de justo é. E o contrário de morte é. Pois bem, você vai mudar esse conceito hoje. Porque o contrário de morte não é vida. Você já ouviu o que é vida, não já? E já disse quando eu perguntei. Mas o contrário de morte não é vida. Eu vou lhe explicar por quê. Porque a vida é eterna. Dá para arriscar um amém? Amém. É. O contrário de morte não é vida, porque a vida é eterna. O contrário de morte é o nascimento. Pois quando você nasceu, começou a morrer. Quando nós nascemos, começamos a morrer. Então, o contrário da morte, como conhecemos, não é a vida, é o nosso nascimento. No dia em que fomos gerados, começamos a morrer. Cristo nos mostrou, por sua própria vida, que a morte não pode reter, não pode prender, não pode conter. Os grilhões da sepultura não foram suficientes para manter Cristo na sepultura, porque ele não poderia ser retido por ela. Jesus não apenas venceu a dor dos que sofriam, Jesus não apenas deu vista aos cegos, Jesus não apenas fez paralíticos andarem, Jesus não apenas fez leprosos serem purificados, Jesus não apenas fez com que perdidos se encontrassem, Jesus não apenas deu alegria aos que estavam tristes e deu consolo aos que estavam chorando. Jesus não apenas fez as coisas pelo contraste, porque Ele não queria nos mostrar o contraste das coisas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é vida. E a vida estava nele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam a vossa boa obra, ou as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Portanto, a morte não pode vencer a vida. A morte é apenas o contraste do nascimento. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 3, 23 diz isto. Em Romanos capítulo 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Pecamos
com as nossas atitudes, as nossas rebeldias. Quantas vezes nós quebramos as regras que conhecemos e que aprendemos no nosso dia a dia? Quantas vezes desagradamos a Deus com as nossas atitudes? Quantas vezes fazemos aquilo que nosso coração e nossa mente considera como errado ou como não deveria ser feito? Somos assim, desafiados no nosso coração por causa dos nossos instintos e das nossas vontades, e muitas vezes quebramos promessas que fazemos a nós mesmos, não é verdade? Nós vivemos assim com um contraste, com a contradição das nossas atitudes, da nossa vida, da nossa maneira de querer. Uma hora queremos uma coisa, outra hora queremos outra. Uma hora fazemos o bem, outra hora fazemos o mal. O bem que queremos fazer, não fazemos. E o mal que não queremos fazer, às vezes fazemos. Às vezes tratamos mal a quem nos trata bem. Às vezes agimos com injustiça quando deveríamos ser mais justos. Às vezes fotografamos bem e às vezes não. Mas a fotógrafa está aqui hoje caprichando com a sua habilidade, não é verdade? Às vezes nós vemos os contrastes e as contradições das nossas atitudes, mas apesar dos contrastes que vemos nas nossas atitudes, apesar das contradições que vemos na nossa mente, apesar das dores, angústias e aflições, muitas vidas, muitas pessoas vivem a vida escravizados pela dor. Outros vivem a vida paralisados, como muitos paralíticos conheceram Jesus. Outros vivem a vida cegos, porque não percebem a verdade de Deus, nem a verdade da glória de Deus. Outros vivem a vida imundos e sujos, e muitas vezes se considerando imundos e sujos, muitas vezes por lutarem contra seus próprios instintos e desejos. Muitos vivem a vida como mortos, ou escravizados, ou acorrentados pelas dores da culpa, pelas dores do sofrimento, pelas dores da alma. E muitos vivem uma vida que mais parece uma morte do que qualquer outra coisa. E eu estou aqui nesta noite para que você pense comigo que Jesus Cristo não foi apenas a demonstração do poder que faz da água se transformar vinho. Eu não estou aqui nessa noite para que você imagine que Jesus Cristo é o poder que pode fazer com que um homem seja capaz de andar sobre o mar. Eu não estou aqui para te demonstrar que Jesus Cristo foi capaz de curar leprosos e aleijados. Eu não estou aqui para te convencer que Jesus Cristo fez milagres, sinais e maravilhas. Eu não estou aqui para te mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não estou aqui hoje para te ensinar que Jesus Cristo rompeu os grilhões da morte, da sepultura, somente para te dizer que Ele era há 2000 anos atrás. Eu estou aqui para te dizer que Ele está vivo aqui entre nós. Que coisa mais linda! Vamos lá, eita glória, amém? Amém, Jesus está aqui entre nós. Ele está olhando para mim com teus olhos, com essa barba bonita, caprichada e essa careca brilhosa. Ele está aqui olhando para mim com o teu sorriso, com o teu gesto, com a tua atitude, com a tua atitude. Ele está aqui olhando para mim quando tu te escora no ombro dele e olha para mim com este sorriso lindo. Aí Ele está aqui olhando para mim com os seus olhos. Ele está aqui olhando para mim com o seu sorriso. Ele está aqui olhando para mim, e eu gostaria muito que você entendesse isso. Eu gostaria muito que você entendesse que a sua vida não é somente se arrumar para as festas, não é somente cumprir ritos religiosos, não é somente dar satisfações de tudo que você faz a todos que te cercam. Eu não estou aqui somente para isso, para que tu te mostres religioso ou religiosa em vir à igreja aos domingos e participares dos cultos. Eu não estou aqui apenas para te mostrar que é bom ser religioso, que é bom servir a Jesus. Eu estou aqui para que tu descubras em ti mesmo que tu és Ele vivendo nesta terra. Porque se na tua mente não couber isso, não cabe mais nada de valor na tua vida. Ele vive em ti, Ele se move em ti, Ele existe em ti, Ele habita em ti, Ele pensa em ti, Ele age em ti, porque Ele mesmo disse: sem mim, que não lembro mais o versículo, não é?
Ele mesmo disse: sem mim. Mais forte, pelo amor de Deus. Não estou entendendo que vocês não veem Bíblia. Isso. Porque sem mim nada podeis fazer, porque nele nos movemos e existimos, nele somos o que somos e fazemos o que fazemos. Portanto, pare de se condenar em tudo que você faz, pare de se criticar nos contrastes e nas contradições que a sua vida lhe mostra. Pare de se sentir culpado em tudo que tu fazes, em tudo que tu pensas, em tudo que tu sentes, porque Jesus Cristo não veio a este mundo para julgar o que tu fazes, para julgar o que tu sentes, nem para julgar o que tu pensas. Ele veio aqui nesta terra para que tu tenhas vida, e vida em abundância. Amém? Amém. Você, para viver uma vida abundante, uma vida rica, uma vida plena, pare de viver martirizando a sua alma com culpa, com ressentimento, com mágoa, com adoecimento. A vida é para ser uma celebração e não uma agonia. A agonia que foi necessária, ele já sofreu lá no Getsêmani. Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas eu não quero que faça a minha vontade, eu quero que faça a tua vontade. A agonia que foi necessária por mim e por você estava na cruz do Calvário, quando fincaram aqueles cravos nas suas mãos, nos seus pés, e quando colocaram na sua cabeça aquela coroa de espinhos e o sangue escorreu por sua fronte. A agonia que você precisava sentir eram as chicotadas que ele suportou no caminho da cruz do Calvário. A agonia que você precisaria pensar, ele suportou por mim e por você. Então chega de viver uma vida de agonias, uma vida de mágoas, de amargura, de sofrimento. Ele veio porque ele tomou sobre si as nossas dores. Isaías capítulo 53 diz isso. Ele foi ferido pelas minhas transgressões, minha filha. Ele foi moído pelas minhas iniquidades, pelo meu pecado, pela minha rebeldia, pela minha ruindade, pela minha mesquinhez, pela minha iniquidade. Ele foi moído por todas as desobediências que eu vivi na minha vida. Ele sofreu o preço da cruz do Calvário por mim e por você. Deus o castigou na cruz do Calvário, porque somente Deus poderia suportar o castigo dele para o nosso pecado. Nenhum humano poderia suportar. Nenhum santo poderia suportar, nenhum religioso poderia suportar, nenhum bonzinho poderia suportar, nenhum santinho poderia suportar. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Chega de doença, meu filho. Se teu corpo adoecer, deixa o médico cuidar. Precisas de médico? Sim, Jesus disse que os que estão doentes precisam de médicos. Não seja doutor do seu corpo, deixa o doutor cuidar de você, quando for preciso. Não seja doutor dos outros. Não, eu sei o que você tem, eu conheço um remédio para isso, para aquilo. Não é verdade? Tem um bocado de doutor aqui, basta alguém dizer, estou com dor de cabeça, eu já sei, toma esse médico que eu conheço. Não precisas continuares adoecendo no teu corpo por causa das dores da tua alma. Ele já te libertou. Eu estou aqui nesta noite para que você apenas tome posse do que você realmente é. Que você possa viver a vida e não se agonizar com a morte. Porque a morte para mim é café pequeno. Aliás, não é nem café, o café eu ainda gosto. Tomo café. Sem açúcar, sem adoçante. Às vezes eu fico pensando que a maneira mais gostosa de eu morrer vai ser um dia eu estar pregando assim num púlpito. Pluf, parar e pluf no chão. Aí Jorge disse, hoje não, pastor.
Ai, meu Deus, hoje não, né, meu? Ia ser uma agonia. Eita, o pastor Técio morreu. Ai, ai, ai. Quantos querem ver minha morte? Calma, Késia. Não se agonie não, minha filha. Não, eu também não quero ver, não. Eu não estou com pressa, não, meu. Pois é, filho. Pare de andar com medo da morte. Ai, estou sentindo uma dor, vou morrer. Não vai nada. Ai, que agonia, vou pro médico, estou morrendo. Tem gente que chega ao médico no hospital e diz, doutor, estou tendo um infarto. Falando, conversando, dizendo que está tendo um infarto. Se tivesse um infarto, já tinha pifado, meu filho. Sabe por que eu estou aqui? Porque nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode me separar do amor dele, nada. Portanto, eu nunca vou morrer. Se eu cair, vocês cuidam do corpo. Marcinha, tu não quer ver isso não, né, Marcinha? Eu também não estou com pressa. Mas eu quero que você entenda, meu querido. Eu quero que você entenda que você está aqui para viver e não para morrer. Você está aqui para celebrar a vida, celebrar a ressurreição que foi cantada, celebrar que esta ressurreição de Jesus significa que tu também venceste a morte. Ele venceu, ele rompeu os grilhões da sepultura, tu também vais romper. Ele rompeu as prisões da morte, tu também vais romper. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa pregação. Nós estamos aqui porque Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tu crês nisto? Então ande vivendo, celebrando a vida, e não morrendo, reclamando das coisas. Ande celebrando a vida, porque a vida é para ser uma celebração, e não uma agonia. Pois aquele que sofreu todas as agonias na cruz do Calvário, disse assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E você não sabe o que fazer com as suas dores, Jesus sabe. Você não sabe o que fazer com suas agonias, Jesus sabe. Você não sabe o que fazer com seus medos da morte, Jesus sabe. Você não sabe o que fazer com as aflições, Jesus sabe. Você não sabe o que fazer com a desesperança, Jesus é a nossa esperança. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é presença entre nós. Ele não apenas está aqui, Ele vive em mim e em você. E toda a vida que vivermos deve ser vivida com celebração, e não com agonia, e não com condenação. Eu vim aqui nesta noite para que você celebre a vida e nem pense na morte. Que você viva o amor, o perdão, a paz, o consolo. Que você vivencie a verdadeira vida. Porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Que Deus nos abençoe. Amém.